Segunda-feira, 9 de novembro de 2020, eu sou Antônio Tabet e este aqui é o Segunda Chamada. Mara Luque está por aqui, claro, e a gente recebe Cecília Oliveira, do Intercept, Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, e este grande fã de Donald Trump, que está de ressaca pela derrota do Laranjão, Reinaldo Azevedo. Hoje vamos falar da eleição de Joe Biden, com chororô de Trump e Bolsonaro, da movimentação das peças políticas de olho em 2022 e de eleições municipais. Para quem é membro, um papo sobre rachadinhas e o caso Mariana Ferrer. E se você sabe o que é um boneco Gulliver com cuecão de couro, por favor, conta pra gente. No final do programa a gente vai tentar desvendar esse enigma. Bia, sua xirra falsificada, roda a vinheta aí. Olha só, pessoal, não se esqueçam, domingo tem eleição municipal e depois, às 5 da tarde, você acompanha aqui no My News a apuração em tempo real comigo, Mara Luque, e as repórteres Juliana Calzin e Juliana Braga, e um time de comentaristas aqui que vão ficar se revezando. Primeiro, Lula e Ciro fizeram as pazes e já se especula sobre uma chapa com os dois. Agora veio a notícia que Sérgio Moro e Luciano Huck estariam negociando uma aliança para as eleições presidenciais. Reportagem do Fábio, que está aqui com a gente hoje. Faltam 2 anos ainda para as eleições. Eu lembro que 2 anos antes da eleição do Bolsonaro, o impeachment da Dilma era recente, o Temer era presidente da República e todo mundo esperava um ressurgimento do PSDB. Bom, deu no que deu, né? Zanini, conta pra gente os bastidores dessa história, rapidinho. Então, Tabet, foi um almoço na casa, no apartamento do Moro, em Curitiba. Ele convidou, partiu dele a iniciativa. Ele claramente está querendo voltar para o jogo da política. A gente soube que ele está um pouco incomodado com algumas avaliações de que ele está mais discreto, deu uma sumida. Então, esse é um movimento para voltar um pouco para o cenário da política, para o tabuleiro. Ele convidou o Luciano Huck para ir no apartamento dele, e o Luciano foi no dia 30 de outubro, ou seja, na sexta-feira retrasada. Eles almoçaram, mais ou menos 3 horas de conversa, e aí o principal ponto foi como unir forças para a eleição de 2022, fazendo uma espécie de terceira via, que não seja nem a da direita bolsonarista, nem a da esquerda lulo-cirista, psolista. Não decidiram quem seria candidato, quem seria vice, coligação, decidiram apenas, fizeram um diagnóstico da situação de que é possível vencer o Bolsonaro, embora ele seja um candidato forte, e discutiram ampliar o leque, essa possível frente, chamando outras pessoas. Então, eles definiram ali uma lista de alvos para conversas, para tentar atrair para essa frente, essa suposta frente, essa terceira via. Foi isso, foi uma conversa inicial, eles já se conheciam, já tinham trocado telefonemas antes, conversado ao telefone, mas pessoalmente foi a primeira vez que eles conversaram realmente detidamente, com calma, analisando o cenário, e prometem que vão juntos para a eleição de 22. Não sabemos ainda quem vai ser quem, né? Quem seria esse suposto Biden aí em 2022. Inclusive, auxiliares dos dois falam muito que o Biden é um modelo de alguém que consegue agregar uma espécie de frente contra no caso lá, o Trump aqui contra o Bolsonaro. Foi essa situação. O curioso é que o Biden foi meio que, para muita gente, uma eleição nem de voto, mas de veto também, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse a Mônica Bergamo que a chance dele subir num palanque com Sérgio Moro em 2022 é 0, porque ele não pode apoiar uma chapa integrada por alguém de extrema-direita, segundo ele. Reinaldo, uma frente com Moro e Huck é de centro ou é uma frente de direita? E outra, você acha que o Moro chamou o Luciano Huck visando realmente um projeto desse, ou ele queria só reformar a casa? Veja só, eu até saúdo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque eu hoje de manhã, antes das 6 da manhã, disse que chapa que tem Sérgio Moro não é de centro coisa nenhuma. Eu até sugeri que se o Sérgio Moro é de centro, né, então tem que chamar o Gengis Khan para ressuscitar o Gengis Khan em outro tipo de centro, para liderar a social-democracia brasileira. Né? O Sérgio Moro é, por tudo, um sujeito de extrema-direita, seja nos valores ou agora
nós temos gente de centro que defende excludente de licitude. Quem defende excludente de licitude está defendendo que se mate preto e pobre, né? É isso que está defendendo quem defende excludente de licitude. Ou então alguém que condescende com o armamento da população, aceitando reiteradas portarias do presidente Jair Bolsonaro, é um cara de centro. Ou alguém que destrói o devido processo legal e destrói o processo penal no Brasil, é um cara de centro. Obviamente, ele não é um cara de centro. Ele está buscando aparecer, ele e a Conja estão tentando encontrar um lugarzinho aí no processo político. Lamento que o Luciano Huck tenha participado dessa coisa aí, desse tipo de conversa, porque se a conversa é essa, né, é uma chapa que já nasce amaldiçoada, inclusive pelo que possa trazer de suspeição de que seja a Globo tentando participar do processo político. Não estou dizendo que sim, estou dizendo que semelha. Em política, aquilo que parece tem tanta importância, muitas vezes, como aquilo que é, né? Então, é um arranjo, uma tentativa aí de fazer... Primeiro que frente de centro é uma coisa muito estranha, né? É preciso ver... É isso. Se você tem uma frente de centro, corre o risco de ter uma laranja podre ali no meio. Eu acho que é mais uma tentativa de reformar a casa, muito provavelmente, né? E também precisa ver, o Luciano Huck vai ser realmente candidato. Mais uma vez estamos com a ideia de que alguém vem de fora da política para consertar a política, né? O Jair Bolsonaro é isso, pela extrema-direita, chega aí agora, está loteando o governo com o Centrão, porque no sistema brasileiro você não governa sem o apoio do Congresso, né? A não ser que decida gerar crises, como fez o Bolsonaro, durante 1 ano e meio, pelo menos. Então, acho que não dá em nada e, mais uma vez, o Talleyrand estava certo, né? As elites brasileiras, ele não falou das elites brasileiras, ele falou dos Bourbon, eu adapto, né? As elites brasileiras não aprendem nada, nem esquecem nada. Sem querer fazer trocadilho com a BRF, que também aparece nesse cenário, né? Essa frente de centro já nasce com cheiro de carne queimada. Mara, tá cedo para a gente ficar especulando agora sobre Lula, Moro, Ciro, Dória, Huck. E se chegar em 2020, porque, né, no mesmo período da última eleição não tinha muito isso, né? Assim, se chegar em 2022, sei lá, tiver uma chapa com Janaína Pascoal e Felipe Neto, por exemplo. Não, Tabet, não vai chegar nesse ponto, não. Mas claramente a gente não tem essas peças distribuídas aí nesse xadrez. Mesmo Lula e Ciro, quer dizer, de todos esses nomes que nós falamos aí, o único que apresentou um projeto, efetivamente, que está trabalhando um projeto, escreveu um livro, foi o Ciro. Ele escreveu, inclusive, um livro dizendo qual é o projeto dele. Mas o Ciro, com o Lula, eu acho difícil se eleger, cara. Porque vai virar... O Ciro tem que fazer o que o Biden fez, buscar ali a centro-direita. E o Ciro sabe disso, porque ele falou uma vez aqui numa entrevista com a gente, não vou lembrar quando, mas ele falou dessa coisa que o projeto dele, né, inclusive tem medidas e enxerga o pequeno e médio empresário. Esse cara é de centro-direita. O Lula, quando ele ganha depois que ele faz a carta aos brasileiros. E ele faz um projeto econômico que ele é muito pragmático, muito pragmático. Agora, se ele chega, o Lula, lá da primeira, segunda processo eleitoral e tal, ele não vai, porque o brasileiro não vai. Eu não sei, eu não sou uma analista política. Zanini, Rinaldo, enfim, Cília, vocês cobrem esse mundo mais que eu, mas o que eu vejo é que o establishment, embora esteja muito arrependido, né, de ter apoiado o Bolsonaro e ter acreditado naquele projeto liberal que está aí, né, que não sai, não tem proposta de nada, não tem... A equipe econômica não apresenta uma proposta efetiva, o presidente não está de acordo com o pensamento do ministro da Economia, tem um outro ministro de olho no cargo do ministro da Economia. Enfim, essa confusão toda que está aí, apesar disso, eu acho muito difícil que essa turma apoie uma chapa Ciro-Lula.
Agora, Ô, Mara, só uma parte rapidinho aí. E tem uma coisa, né? Nessa chapa, necessariamente, o Ciro seria o cabeça de chapa. Alguém realmente acha que o PT não terá candidato próprio? Atenção, o Guilherme Boulos só não vai ao segundo turno aqui em São Paulo porque o PT não abriu mão de ter uma candidatura própria à Prefeitura de São Paulo. Alguém realmente acredita que o PT não vai tentar ter cabeça de chapa? E outra, essa coisa com o Ciro, eu não sei se o Ciro aceitará, com a devida vênia, ser corneado pela terceira vez. Quiçá quarta. A Gleisi deu uma declaração de que... Já veio em cima, né? Dizendo que o Ciro tem que pedir desculpas e tal. Enfim, ela já veio em cima. E o Ciro, eu acho que ele tem que construir pontes com a centro-direita para se viabilizar. Se ele ficar nesse palanque de esquerda, extrema esquerda, ele não vai conseguir se viabilizar. O Lula, ele conseguiu se viabilizar quando ele faz essa ponte, quando ele faz a carta aos brasileiros, enfim. Agora, eu acho que é cedo. Você tem o Huck, por exemplo, quem é o ministro da Economia, quem seria o ministro da Economia do Luciano Huck? Armínio Fraga. Acho que é Armínio Fraga. Exatamente. Armínio também acha isso. E é um nome super respeitado, idolatrado pelos agentes, traria confiança dos agentes. Porque, olha só, o mercado financeiro ele não elege ninguém, porque ele é o topo do topo da pirâmide, está ali. Mas acontece que as decisões dos agentes econômicos, de empresários, de investidores, elas impactam a economia, elas impactam o dólar, elas impactam a atração de investimentos, elas impactam tudo isso. E isso contribui para como estará o ambiente econômico ali às vésperas da eleição, e isso daí é um ponto que conta bastante, sem dúvida nenhuma. Agora, você imaginar que vai todo mundo agora para uma chapa Ciro, Lula, assim, de esquerda, brasileiro, eu acho difícil. Acho que hoje... Fala. Não, eu ia falar, eu ia até entrar nesse mérito que você está falando dessas chapas, assim, de pessoas que estão ali sobrevoando esse território, né, dos não políticos, né, do Luciano Huck, do Sérgio Moro, que até outro dia não estava na vida política e foi ministro do Bolsonaro, é bom que a gente lembrar isso, Moro foi ministro do Bolsonaro. Tem outros agentes aí sobrevoando esse território, como, por exemplo, o Dória, o Mandetta, né, Cecília? E se o exemplo deles é o Biden é um cara que sempre esteve na política, né? Ele não é um outsider que chegou ali do nada e juntou todo mundo. Tem mais peças nesse tabuleiro que vão se mexer, né, Cecília? Sem nenhuma dúvida. Quando a gente quando a gente pensa, ok, vamos nos espelhar no que aconteceu nos Estados Unidos para ver se a gente consegue sair desse atoleiro aqui. Mas aí o que nos é apresentado é exatamente o que sobrou do bolsonarismo e que pulou do barco. Quer dizer, foi enxotado do barco, né, no caso do Moro. E as pessoas que ele cita... E do Mandetta também. E do Mandetta, verdade. As pessoas que ele cita como viáveis, e ele citou inclusive o Mourão, tipo, o cara que estava aí, a gente até comentou da outra vez, defendendo o torturador também como centro, o que absolutamente não é possível. Então a gente vê inclusive que essas opções que ele apresenta diferem do que a gente espera, assim, nesse sentido de, olha, o que aconteceu lá, eles não trouxeram um outsider, eles realmente trouxeram alguém que já entende os meandros para poder costurar, porque isso o Brasil é uma coxa de retalhos hoje. A gente precisa realmente alinhavar várias pontas que estão soltas. Então, quando a gente pensa que essas pessoas elas foram enxotadas do bolsonarismo, e inclusive Dória, que está aí pendurada aí, mas aí já rompeu, né? São os restos do bolsonarismo tentando se vestir de centro para poder tentar conciliar alguma coisa. Eu acho que isso vai ficar bem inviável, porque assim, quem é que vai acreditar que todas essas pessoas que estavam ali de mãos dadas com Bolsonaro não são o bolsonarismo de sapatênis?
Eu acho que isso é mais um pouco da esquizofrenia brasileira, de a gente ver uns agentes externos e achamos que eles são políticos, e vemos políticos de 30 anos de Congresso e achamos que eles são outsiders, né? Fala, Fábio, você queria falar alguma coisa? Não, eu ia só comentar que essa possibilidade dessa frente única, ou frente ampla, ou qualquer que seja o nome que se dê, ela é muito difícil, principalmente porque você tem muita gente, muito cacique para pouca frente, né? Você tem os interesses para você alinhavar nesse campo de suposta terceira via. Você tem Dória, Moro, Huck, Mandetta, Amoedo, por exemplo, que é outro nome que é citado também para compor essa frente. Na hora do vamos ver, quem é que vai abrir mão? O Dória vai abrir mão de ser candidato a presidente para ser vice do Luciano Huck? Duvido. O Dória vai ser vice do Mandetta? Duvido. O Moro vai ser vice, é muito difícil. Então, o que há nesse momento são conversas, há um diagnóstico de que tem que haver alguma alternativa à bipolarização esquerda-Bolsonaro, e essas pessoas, nessa meiuca aí, com o que você queira chamar, essa suposta terceira via, estão conversando. Agora, na hora do vamos ver, é muito difícil que haja uma candidatura única. O mais provável é que tenhamos o Bolsonaro na direita, o PT com um candidato na esquerda, que deve ser o Haddad. Eu acho o mais provável hoje ainda é o Haddad, pelo recall. O Ciro vai ser candidato, então esse encontro Ciro-Lula, eu também não colocaria muita importância, não extrapolaria demais. O que eles fizeram, Ciro e Lula? Eles acertaram uma espécie de um armistício. Vamos parar de nos matar nesse momento até a eleição chegar. Na hora que a eleição chegar, a gente volta a se matar. Então, e aí você tem Ciro, o PT e os outros. E esses outros é que estão conversando. Agora, uma frente única, acho muito improvável. Ô, Fábio, e você vê aqui, por exemplo, o resultado das eleições em São Paulo. Se o Boulos, vamos supor, passa... Porque o Boulos está fazendo esse movimento de ir atrás da centro-direita. Ele está fazendo... Eu vi algumas peças de campanha dele que ele vai para Faria Lima e conversa... Teve uma conversa que eu achei muito boa, que era dele com um senhor que era dono de trocentos imóveis. E aí o cara fala, não, porque você quer invadir meus imóveis? Ele fala, não é nada disso. Aí ele começa a conversar, no final o cara tinha virado brother dele, entendeu? Então, assim, ele começa a fazer... Se ele vai para o segundo turno, você acha que ele pode fazer, primeiro, esse movimento de fazer uma frente com a centro-direita, e isso pode servir de parâmetro ou exemplo para 2022? Não, eu acho que uma frente do Boulos com a centro-direita, eu acho que não. Acho que isso está descartado. Ele é um candidato de uma esquerda ainda muito dura para fazer esse tipo de movimento. O que o Boulos está fazendo, e percebe que tem que fazer, é o que todo candidato de esquerda faz em algum momento, quando passa a ter chance eleitoral, alguma viabilidade eleitoral. Claro que o PSTU não vai fazer isso, o PCO não vai fazer isso. Mas o Boulos, como tem uma chance de ir para o segundo turno, está fazendo uma coisa que o Lula fez em 2002 e outros fizeram, que é tentar demonstrar que não é um bicho-papão, tentar conversar, tentar suavizar um pouco a imagem e algo do conteúdo, mas muito mais a imagem nesse momento. Então o Boulos está fazendo isso, ele está querendo mostrar que ele não é um invasor de propriedades, que ele não é um ruaceiro, que ele não é um baderneiro, não é um terrorista e tudo mais, porque ele vê uma possibilidade de ir para o segundo turno. Eu acho que nem o Boulos, no íntimo dele, acha que vai ganhar a eleição. É muito difícil ganhar a eleição. Ele teria alguma chance de ganhar a eleição se ele fosse contra o Russomano no segundo turno, mas isso não vai acontecer, porque o Bruno Covas é muito provável, quase certo, que esteja no segundo turno. Então, para o Boulos, a grande vitória para o Boulos será chegar ao segundo turno. Se ele chega ao segundo turno, ele realmente, definitivamente, se consolida como uma figura nacional na política, e aí vai ser uma pessoa muito importante em 22, seja como mais uma vez candidato a presidente, ou possivelmente como candidato a vice de Haddad, por exemplo, por que não? Eventualmente de Ciro, acho mais difícil, mas o jogo do Boulos é esse, é chegar no segundo turno para se credenciar definitivamente como uma figura nacional na política e não apenas um líder de movimento social ou alguém regional. E aí, né, Fábio, a verdade é que eu acho que ele já ganhou, o Boulos, há algum tempo, observei isso, ele está num jogo de ganha-ganha, porque chegar à frente do candidato do PT,
Aliás, ele vai ter talvez o triplo de votos do Gilmar Tato. Ele ter esse desempenho em São Paulo sem o apoio do PT, isso já é a grande vitória. Acho que ele nem precisa chegar ao segundo turno. Está nascendo, está se construindo uma liderança de esquerda, caminhando para a centro-esquerda, em São Paulo, de projeção nacional, e que nasce dos escombros do PT, porque embora o Boulos estivesse lá no dia da prisão do Lula, etc., o fato é que ele não traz o passivo do petismo também, né? Então, essa eleição, na verdade, o grande vitorioso dessa eleição em São Paulo, no médio e no longo prazo, se chama Guilherme Boulos. É curioso que a parte do bolsonarismo, a gente está falando aqui, né, as frentes amplas de direita e de esquerda tem muitos caciques, né? Tem os caciques da esquerda, o Ciro, o Lula, o Haddad, o Boulos agora se consolidar, e na direita também. A gente até falou aí do exemplo, se o Dória toparia ser vice do Luciano Huck. Eu duvido que isso aconteceria, até porque a última vez que o Dória foi vice do Huck foi na CNT Gazeta, né? Muito certo. Olha só, gente, eu queria fazer um pedido para vocês aqui. Ao chegar na sua sessão eleitoral domingo, faça um carinho, dá um beijinho na sua urna eletrônica. Agradeça essa guerreira pelos serviços prestados, porque o que foi esta apuração americana, em país subdesenvolvido, é uma tristeza. Eles têm aquelas privadas ótimas que descem até uma caixa de sapato, né? Você pode jogar papel higiênico, mas urna eleitoral eles não conseguiram. Mas o importante é que Joe Biden está eleito e Trump vai ser arrancado da Casa Branca em janeiro, provavelmente fazendo birra e esperneando. Reinaldo, a eleição do Trump em 2016 pareceu a inauguração de uma nova era do populismo de direita. A derrota dele agora significa uma onda de moderação pelo mundo que pode chegar aqui ao Brasil ou nem tanto? Olha, eu acho que nem tanto, porque eu também não acredito muito na primeira coisa, que tivesse uma onda. O que a gente tem ainda é o impacto das redes sociais no processo eleitoral, e isso ninguém conseguiu dimensionar direito ainda. Há dezenas de livros sendo escritos a respeito, né? O que a gente tem é isso, a gente tem o povo se manifestando na sua crueza, né? O sistema eleitoral, o sistema político, ele tinha filtros para tentar impedir isso. As redes sociais eliminaram esses filtros, então nós mesmos da imprensa sempre servimos também para dar uma segurada nesses extremos de boçalidade. Esses extremos de boçalidade, hoje nós não seguramos mais. As pessoas vão, falam, se expressam, e o Trump e outros, Bolsonaro também, vem neste crescendo, né? E é por isso que eu acho particularmente importante esse resultado. Eu vejo muita gente minimizando, até porque as pesquisas erraram e não tem como acertar. A pesquisa nos Estados Unidos não tem como acertar mais. Acabou, nunca mais eles vão acertar. Isso é bom deixar claro, né? Você não consegue acertar a pesquisa quando o cara pode votar no meio do processo eleitoral, como eles podem lá, e, portanto, as ondas de opinião, e o cara está votando no meio daquela onda de opinião. O voto pelo correio... Não dá, são 50 eleições presidenciais, um sistema malucado que, sabe, cada eleitor do Wyoming vale 4 da Califórnia. Aquilo é uma loucura, não é um homem, um voto. Aliás, o sistema foi pensado para não ser, né? Então, como as pesquisas erraram muito, né? Aí parece assim, olha, a onda azul não foi tão grande quanto parecia. Não foi tão grande quanto as pesquisas indicavam, mas acho que foi extraordinário ter conseguido enfrentar esse troço que o Trump representa, né? Você ter dentro da Casa Branca alguém que mobiliza a estrutura de poder contra a imprensa, contra a sociedade civil, contra a ciência, né? E ainda assim você ter uma vitória democrata, vencer em metade dos estados, porque os democratas venceram em 25 estados, né? Mantida a maioria na Câmara. Senado vai depender ali da Geórgia, tal, mas há uma possibilidade também. Então, acho que foi uma vitória extraordinária. Agora, não significa, evidentemente, que se venceu todo aquele caldo de reacionarismo, tal, porque o caldo de reacionarismo ele não é necessariamente provocado pela extrema-direita. A extrema-direita é caudatária disso. Esse caldo de reacionarismo está no povo mesmo, né? Bom, tem um monte de gente que pensa aquelas coisas. É que antes não tinha quem
tivesse coragem de vocalizar aquelas coisas. Agora tem. Né? Antes você não tinha um político que flertasse com terraplanista. Agora você tem, diz, olha, as pessoas têm o direito de achar que a Terra é plana, não é isso? O tal do direito à opinião, né? Mesmo que seja uma opinião boçal, absurda, não científica. Hoje você tem isso, e isso vai permanecer. Então, assim, para concluir essa intervenção, se o Biden, eu espero que o Biden tenha a esperteza de não cair nas armadilhas, vamos lá, polêmico isso, não cair nas armadilhas em que o Obama acabou caindo um pouco na reta final ali. De certo modo, a esquerda do Partido Democrata e, às vezes, a extrema esquerda do Partido Democrata, com a sua patrulha excessiva, acabou um pouco despertando a tia do Kentucky, entendeu? Dizendo assim, olha, o comunismo vem aí e tal. Se os democratas souberem usar uma linguagem moderada, que também não assuste aquele meião vermelho dos Estados Unidos, que não obstante é descampado, porque não tem gente ali quase, né? Acho que dá para refrear a onda. Agora, não é o Trump que continua, é o povo americano que já era aquilo, como boa parte do povo brasileiro já era isso que o Bolsonaro vocaliza. Ô, Reinaldo, eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é um aprendizado aqui para o Brasil, porque é exatamente isso, por exemplo, na Flórida, né? Os imigrantes falam assim, os latinos vão votar no Biden, não vão votar no Trump. Mas o problema é que você tem os latinos que fugiram da Venezuela e de Cuba porque são pequenos e médios empreendedores, é classe média, e que enxerga o Biden como um comunista, como um cara que vai fazê-los voltar ao que é a Venezuela, entendeu? Então, para esse cara que você tem que dizer, olha só, eu não vou instaurar o regime Maduro aqui, entendeu? Porque eu conversei com algumas pessoas que moram na Flórida e que são cubanos e venezuelanos, mas que são da classe média, têm negócios na Flórida e tal, e que acham que o Biden era um cara comunista, que é um cara de esquerda. Ainda que a Economist tenha feito uma campanha para desconstruir essa imagem do Biden, falando assim, olha, ele não é... As ideias dele não são absurdas, não são... Olha, não é nada disso. O cara é um cara que a gente acha que é bom, né? Então, assim, mostrar... Esse eu acho que é o grande desafio, por exemplo, do Ciro. Esse é o grande desafio que o Ciro tem. Porque ele tem uma proposta, ele tem um projeto, de todos os que estão aí, é o que tem o projeto mais arrumado. Você pode ser contra, você pode ser a favor. Mas ele tem isso para você trabalhar em cima. Só que aí entra nessa coisa do palanque, da treta, ao invés do debate, você acaba, enfim, não construindo pontes, que foi o que o Biden fez. Ele tentou ali construir pontes e os democratas vão ter que construir ainda mais essas pontes para se firmarem. E até ele, como famoso rei do furo, né, o fato de não ter tido muita campanha, ter ficado mais com a máscara na boca do que sem ela, foi positivo. O Biden, o que é o Biden? O Biden é o Alckmin que deu certo. Ele é o picolé de chuchu que deu certo. Ele é um político profissional, sem carisma nenhum, que tem até uma dificuldade de falar, de se expressar, e que passou a vida inteira negociando, passou a vida inteira na política, pregando moderação, pregando conversa, contando causo, aquele jeito até meio gauche dele, que alguns até comparam com o senador Suplicy, ex-senador Suplicy, mas eu acho que a comparação com o Alckmin é mais precisa. Ele é o Alckmin que deu certo porque o momento pedia isso. O momento pediu alguém que não fosse o Trump, alguém que fosse o anti-Trump. E ele é o anti-Trump em todos os aspectos. Ele é o insider da política quando o Trump era o outsider da política, antes de se eleger. Ele é o vovô bonzinho, enquanto o Trump é o boquirroto. Ele é o cara que nasceu numa cidadezinha que o pai era vendedor de carro, quando o Trump é um bilionário. Então, funcionou para ele. É um pouco da sorte do político também. Ele passou 30 anos tentando ser presidente. Na última chance dele, porque ele não teria mais idade para tentar de novo, ele conseguiu. Ele deu certo nesse aspecto. E uma coisa, né, Fábio? Sem a pandemia,
Aí, por várias razões, eu duvido, desde porque a economia, talvez a economia ia estar num outro padrão, até o fato de que um político com esse perfil dele, quando fosse necessário para o embate mesmo, não teria nenhuma chance. Eu acho muito Não, difícil. ele deu sorte até nisso, até nisso. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Bolsonaro já disse que Trump não é a pessoa mais importante do mundo, assim como ele próprio não é a mais importante do Brasil, né? É o segundo Olavo, o presidente, deve ser o Olavo de Carvalho. Né? Não, segundo o presidente, a pessoa mais importante é Deus, né? Nos últimos 2 anos, o que vimos foi Bolsonaro tentando de tudo que era jeito, né, se colar no Trump. Teve até um I love you, um eu te amo, e a ideia era que a boa relação com o presidente americano também fosse boa para o Brasil. Isso, viu, Tabet? Isso ferra com pelo menos 15 séculos de catolicismo, porque ele destruiu a Santíssima Trindade. Desde que a Santíssima Trindade foi entronizada, ele disse, não, Deus é uma pessoa. Você vê, toda a Santíssima Trindade que Deus mandou um filho para a gente na forma de pessoa, mas... Exatamente, e os filhos são ele e o Trump. E até agora, né, o Bolsonaro está com dificuldade de reconhecer a derrota do ídolo, né? Ele até, nesse momento, na hora daqui da nossa gravação, o governo brasileiro ainda não deu os parabéns ou não reconheceu a eleição do Biden. Ô, Cecília, o que o Bolsonaro ganha com isso? Olha, ele vai ganhar aquele banquinho da penitência, né? E a gente vai mais ou menos sentar lá junto, porque essa falta de tato com a diplomacia tem um preço muito caro. Não é só a falta de um tweet ou a falta de um aceno. A gente vai pagar essa fatura, como a gente veio pagando aqui, perdendo transações comerciais, fazendo alianças com nações extremamente autoritárias, caminhando por esses caminhos que a pessoa Deus nos livre de trilhar. Então, eu acredito que com essa falta de aceno, e agora acabou de sair a notícia de que o Trump está segurando o acesso aos dados para o Biden, que vai segurar esse negócio, vai segurar ao máximo esse processo de transição, então eu acho que a birra do Bolsonaro vai durar ainda mais. E a gente vai pagar uma fatura com juros desse processo. Eu vou te falar que eu tenho uma raiva do Trump por causa disso, porque eu fico... péssimo exemplo que ele está dando pro mascote dele. Ô Fábio, para você, qual é o real objetivo do Bolsonaro nessa? Olha, é difícil dizer, viu? Difícil entrar na cabeça do presidente. Ele tem uma visão ideológica muito forte. Eu acompanho muito os bolsonaristas nas redes sociais. E eles estão em negação, eles estão em denial. É uma coisa interessante você ver. Pessoas até inteligentes, não são boçais, pessoas empresários, pessoas que não rasgam dinheiro, mas que estão tweetando, dizendo, olha, tem fraude aqui, tem fraude ali, o caminho para chegar na Suprema Corte é esse. Eles estão... Essa base ideológica conservadora nos Estados Unidos... Eu amo isso. A base conservadora ideológica nos Estados Unidos e no Brasil está em negação ainda. Então, o Bolsonaro, como ele é parte dessa base, ele se comporta como um ativista em muitas situações, mais do que um presidente, então ele vai um pouco nessa onda... mas é inevitável que em algum momento ele seja obrigado pelos fatos a reconhecer a vitória do Trump. E com relação ao Trump, isso que a Cecília falou agora, né, que ele se recusa até a mostrar onde é que é o banheiro ali para o Biden, né, e, enfim, dizer qual a gaveta que ele usa e tudo mais, é uma coisa muito irracional da parte dele, porque o Trump e o trumpismo, eles têm uma base social e política ainda muito forte, que vai continuar sendo forte. Então, ele poderia, por que não? Ele poderia tentar manter esse capital político para tentar manter-se como uma pessoa relevante na política americana, como ex-presidente, e por que não? Tentar voltar daqui a 4 anos. É possível, a Constituição permite, há inclusive um precedente histórico, lembrando que em 2020 e 2024... tudo indica que o Biden não será candidato à reeleição, então você não teria nenhum candidato, um presidente no cargo para tentar a reeleição. Pela idade, tudo indica que o Biden não será o candidato à reeleição. Então o Trump poderia tentar preservar o seu capital político, manter-se como um ex-presidente influente,
mas ele está nessa tática de tocar fogo em tudo, que vai acabar sendo muito prejudicial para ele. O Partido Republicano, por exemplo, a hora que essa situação se resolver, certamente vai haver uma guerra civil no Partido Republicano entre os trumpistas e os não trumpistas, né? E o Trump numa situação de fragilidade para tentar manter alguma influência no partido. Então, uma coisa do Trump... Oi, diga. Não, então, até para você continuar aí teu raciocínio. Você acha que se a gente entrar no Gero hoje em São Paulo, aqui no Rio, vai ter algum cara falando assim, liga pro meu delegado que a gente vai resolver essa situação do Trump aí, né? Porque a gente aqui no Brasil, realmente, a gente tem muita influência, né? A gente sabe de tudo que está acontecendo lá. Sim. Agora, e outra coisa, você acha que isso que o Fábio falou sobre essa postura ideológica do Bolsonaro em relação à derrota do Trump é meramente uma puxada de saco, ou ele já está mirando o que ele pode fazer ou alegar daqui a 2 anos? O Fábio usou a expressão entrar na cabeça do Bolsonaro, né? O problema ali é que a gente se perde, né? Que é a chamada vasta solidão. Quer dizer, então, a gente realmente não consegue saber. É absolutamente irracional essa postura dele. Eu não vejo como ele esteja instrumentalizando algum depois neste caso. Veja só, por qualquer lado que você queira, ele está criando complicadores, né? Eu não tenho dúvida de que o Biden vai dar uma crescidinha em cima do Brasil, por exemplo, na área ambiental, né? E isso já hoje os investimentos não estão chegando também por isso, né? E as coisas ficarão piores. Isso, não sei se vocês concordam, joga o Brasil ainda mais no colo da China, porque a gente fica ainda mais dependente da China à medida que a relação com os Estados Unidos vai necessariamente se deteriorar, a menos que se dê um cavalo de pau na política externa. E o bolsonarismo, nós já vimos, tem esses lados de racionalidade que, mesmo quando se mostra contraproducente, eles costumam trocar, né? E ir adiante. Porque essa base nas redes sociais a que o Fábio se referiu há pouco, essa gente exige isso, né? Eles não têm muitos critérios assim, bom, isso aqui é contraproducente, então é melhor não, né? A menos que o agronegócio, por exemplo, dê um chega para lá para valer no Bolsonaro e isso comece a se traduzir em voto, né? Mas também não vejo porque faça isso, porque, insisto, eu acho que a China vai suprir essa demanda nessa área. A menos que o Brasil tenha um tombo gigantesco nos investimentos e a elite brasileira, então, mobilize a sua base no Congresso, o Bolsonaro não vai sair muito desse modo, não. Eu acho que, claro, vai normalizar as relações com os Estados Unidos, mas passará a ser uma relação crispada, né? Passará a ser uma relação crispada e, curiosamente, isso encontra eco numa parte da direita brasileira, né? Não é só a esquerda que é anti-americana no Brasil. Nós temos uma parte da direita brasileira que também é anti-americana naquilo que os Estados Unidos têm de avançado. Então, é uma loucura isso. Você quer saber? Não acho que vá haver uma normalização de relações, não. Faz parte da metafísica deles manter essa corda esticada, por mais que seja contraproducente, né? E o Bolsonaro vai passar a gritar por aí, a Amazônia é nossa, estão querendo mandar na Amazônia. De novo isso. E isso encontra respaldo ali na turma deles. Olha, para a consultoria Eurásia, a vitória de Biden pode ser negativa para a economia brasileira. O Ian Bremmer, fundador da consultoria, disse à revista Veja que a questão ambiental vai começar a pesar na relação entre os dois países. O Paulo Guedes disse que a eleição de Biden não atrapalha o crescimento da nossa economia. Ô Mara, que crescimento da nossa economia? Que eu fiquei curioso. Crescimento que vai vir de 3 trilhões, de 1 trilhão de privatização. Não, falando sério, Reinaldo, eu discordo um pouco de você. Eu acho que o empresariado, não estou falando dos bolsonaristas, e aí, Zanini, eu acho que é o seguinte, eu não consigo enxergar esses bolsonaristas raiz, mesmo empresários que não rasgam dinheiro, mas essa turma é aquela turma que acha que Deus é um cara barbudo que está em cima de uma nuvem falando, você está dormindo com fulano, você está usando a roupa errada e tal. É essa turma que está aí,
é muito ligado aos costumes, mas isso não tem a ver com a economia. Acho que o grupo, assim, a turma que pesa na economia, eu acho que vai fazer uma pressão. A gente tem uma entrevista aqui com a ministra, por exemplo, da Agricultura, que ela fala, por exemplo, da relação com a China, ela falou assim, a gente quer fazer negócios com o mundo inteiro. A gente teve o caso da carne com os árabes e eles voltaram atrás. Acho que o Biden vai fazer uma pressão, e aí eu concordo com você integralmente, Reinaldo, ele vai usar o Brasil como a principal bandeira ambiental dele. E essa é algo que ele tem que entregar lá para o eleitorado dele. E ele... Para o dele e para quem não votou nele também, né, Mara? Porque aquele meião vermelho está querendo isso. Exatamente. São os fazendeiros de lá, né? Ele vai fazer o que o Macron fez. Ele vai fazer o que o Macron fez na França, que é usar o Brasil para ganhar pontos políticos. E aí ele vai vir com isso em cima. E esse cavalo de pau que o Reinaldo fala, o que seria esse cavalo de pau? É a demissão do Ernesto Araújo e do Salles. Isso é o cavalo de pau. E é nisso que ele vai bater, e isso que ele vai pressionar. E eu acho que conforme, enfim, você vê uma deterioração na economia brasileira, e a gente tem bons motivos para isso, a gente está vendo ali a piora da questão fiscal, a dificuldade de atrair investimentos, a dificuldade de atrair investidores. Isso daí vai fazer com que o Ministério da Economia, inclusive, ganhe força. Porque hoje o Ministério da Economia não tem força junto ao presidente. Hoje quem está ali, quem tem mais voz junto ao presidente é o Marinho, não é o Guedes. Entendeu? Então, mas conforme vai deteriorando cada vez mais a questão fiscal brasileira, a dificuldade de atrair investimentos, eu tenho a impressão, assim, conversando com alguns agentes, porque hoje o Guedes é a única, é o fiador de que não vai se estourar o teto e não vai entrar num populismo fiscal. Só que ele é o fiador disso, mas ele não tem nenhuma alternativa e não traz nenhuma proposta e não traz nada de qual será o caminho do crescimento. E o Rogério Marinho está lá falando com o presidente, não, vamos fazer assim, assado, que isso vai crescer muito, vai bombar e tal, tá? O problema é que com essa desconfiança, essas incertezas, fica muito difícil atrair investimentos. E o que o país precisa para crescer, e não precisa agora, já precisa já há muito tempo, que a gente vem patinando nisso, desde o governo Dilma, enfim. O que ele precisa é de confiança. E uma coisa que o presidente faz com muito sucesso é gerar incertezas e desconfianças. Então, afasta investidores. Ô, Mara, posso fazer uma pergunta? Pergunta mesmo, vou entrevistar a Mara, posso? Fica à vontade. Não sei se você viu uma pesquisa dizendo que a popularidade do Bolsonaro caiu em 7 capitais. A pesquisa diz que caiu no período eleitoral. Eu acho que não tem a ver com o período eleitoral. Tem a ver com o fato de que a ajuda emergencial, o auxílio emergencial vai cair pela metade e que você tem uma inflação de alimentos brutal aí, para a qual colaborou, inclusive, o auxílio emergencial, né? E isso tende a se deteriorar, porque, evidentemente, o dinheiro vai desaparecer. Você acha que o governo consegue segurar, que tem a ideia de aumentar o auxílio emergencial, o Bolsa Família, né, que vai chamar com outro nome, mas você ampliar o alcance e, ao mesmo tempo, essa impopularidade do Bolsonaro, ou essa queda na popularidade que vai se acentuar sem o auxílio. Você acha que o governo consegue segurar esse teto e não um outro teto? Eu acho que o governo, vamos lá, quando a gente fala de governo, a gente fala de muita coisa junto. Então vamos falar do presidente, né? Porque no final das contas é quem manda. Eu acho que o presidente, esse cara que acredita que Deus é um velhinho barbudo em cima da nuvem mandando ali, você só pode dormir com fulano e com ciclano. Eu acho não é não? Hã? Não é? Não, isso é Olavo de Carvalho. A gente conversa, eu te explico, eu vou te dar uma notícia, Reinaldo, eu vou te contar como é que... Algumas coisas. Esse cara, ele não tem estofo para alinhavar uma solução que o país precisa urgentemente. Ele não tem esse estofo. E aí você tem, no governo, 2 áreas brigando, né?
do ministro Guedes com o ministro Marinho, o que só contribui para deteriorar. Quer dizer, você tem economista, e aí, mais uma vez, não vou entrar na questão de um lado ou de outro, o que um defende, a linha que cada economista defende. Esse não é o ponto. O ponto é criar uma proposta. Precisa ter uma proposta de saída do que estamos vivendo. E não tem essa proposta hoje. O que tem é o ministro Guedes falando qualquer coisa para tentar se equilibrar no cargo, um presidente obtuso que não consegue entender a complexidade, o tamanho do desafio que tem pela frente, que já está posto, uma oposição que também não se articula, enfim, é muito complicado isso. Por isso que eu acho que haverá uma pressão do setor produtivo, eu acho que vai ter do agronegócio, e aí, mais uma vez, aquela turma que não está ali no grupo ali fechado com o presidente, aquela turma que consegue pensar, entende? É o agronegócio, né? Não os madeireiros. Exatamente, o lado A do agronegócio. Posso fazer só um comentário sobre essa coisa do Salles e do Ernesto Araújo? Eu acho que o Bolsonaro, de certa medida, ele tem uma certa sorte nesse momento, porque ele vai precisar fazer um gesto na direção do Biden em algum momento. É impossível você pensar que... Eu concordo com o Reinaldo que vai ser uma relação crispada, mas não pode ser uma relação belicosa durante os próximos 2 anos. Ele vai ter que fazer algum gesto em direção ao Biden. E o gesto mais fácil de todos é tirar o Ernesto e tirar o Ricardo, ou mudar eles de função. Tem gente que fala mandar o Ricardo Salles para o turismo, manda o Ernesto para alguma embaixada e tudo mais. E o Bolsonaro, ele já deu demonstrações no passado de que ele não tem apego a esses aliados e que ele rifa esses aliados sem dó quando ele precisa. O caso do Weintraub, que é uma pessoa muito idolatrada por essa base conservadora, mais até do que o Ernesto, e talvez até do que o Ricardo Salles, ele rifou o Weintraub quando ele precisou fazer um gesto em direção ao Supremo. Mandou para lá, né? Mandou para lá. Mandou para os Estados Unidos e tudo mais. Presentaço desse. Se isso não é uma relação crispada, eu não sei mais o que é. Se ele manda o Weintraub para minha casa, eu fico puto. E foi reeleito. Então, o Bolsonaro, ele pensa, assim como o Lula fazia isso também, o Bolsonaro pensa, em primeiro lugar, na própria sobrevivência. O Bolsonaro está preocupado com o Bolsonaro. E ele vai perceber que ele precisa fazer um gesto e que é muito fácil você fazer esse gesto, basta você trocar o ministro. E eu não estou dizendo que vai ser agora, nem no começo do ano que vem, mas talvez ali para março, abril, ele faça esse gesto. E ele tem essa carta na manga. Ô, Fábio, se chegar alguém naquele cercadinho lá do presidente e falar para ele assim, ó, o FBI tá de olho nos meninos aí, ó. Dá esses caras aí, eu tenho certeza que ele manda na hora. É um argumento forte. É um argumento forte. O FBI tá colado nos meninos aí, ó. Tá. Se bem que agora o Carluxo, vocês viram o Carluxo nas redes sociais, ele calma, não vamos falar aqui atrás, tá cheio de livro. Não, calma que a gente vai falar disso aqui ainda. Olha só, domingo é festa da democracia aqui no Brasil e como eu falei para vocês, dê um beijinho na urna, mas não é só porque ela, né, é fundamental, mas porque ela pode acabar, né? Se depender do Bolsonaro, ela vai ter vida curta daqui a pouco. Porque no meio do vai não vai da apuração americana, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores insinuaram fraude nos Estados Unidos. E aí o Bolsonaro voltou a defender o voto impresso. Disse que vai apresentar uma proposta ao Congresso em 2021 para alterar o sistema eleitoral brasileiro. Ele quer que a urna, além de registrar o voto, imprima um comprovante. Os comprovantes ficariam guardados numa urna lacrada e seriam usados para uma eventual auditoria da apuração. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, comparou essa ideia a comprar um videocassete, ou seja, um retrocesso. O TSE fez em 2017 uma estimativa do custo dessa mudança. 2,5 bilhões de reais em 10 anos, ou 500 milhões por eleição. Ô Cecília, por que o Bolsonaro quer empurrar para a gente esse videocassete? É uma ótima pergunta. Eu acho que esse é o único caso em que a pessoa que ganhou reclamou de fraude, né? Acho que é um caso assim que ilustra bem o quão obtuso esse ser pode ser.
E eu acho que... nossa linda jabuticaba. E eu acho que vai ser excelente essa notícia aqui na Zona Oeste, onde você pode simplesmente sofrer um pequeno acidente de carro, assim, de alguém que está transportando algumas urnas, sumir com alguns papeizinhos, sabe, assim, em alguma área dominada por alguma milícia. Acho que vai fazer muito sucesso essa medida. Mas para as outras áreas que não têm assim, um controle tão forte quanto aqui na nossa Zona Oeste, por exemplo, isso pode ter um impacto, além desse que você disse, Tabet, sobre o custo monetário mesmo, o custo econômico dessa medida, mas também tem essa questão de que a gente está literalmente comprando um videocassete e colocando também em risco, assim, voltando para problemas que a gente já teve em relação ao voto de papel, né? E olha só, a gente tem problemas, por exemplo, tudo que a gente faz, por exemplo, para que a gente tenha provas de vestibular, né? Que são assim, exige uma outra estrutura de pessoas, de gráficas, e a gente conseguiu, por exemplo, centralizar isso tudo no Enem e desenvolver um sistema complexo. Então, assim, mas nesse caso, por exemplo, a gente não tem o número que a gente tem de votantes, e já é extremamente complexo, e a gente já tem uma série de cuidados. Agora, imagina isso em cidades muito pequenas, que tem um número de votantes muito maior do que de vestibulandos, por exemplo. Então, a gente dá esse passo para problemas que a gente já tinha sanado e traz aí para a gente vai querer ter essa emoção de 4 dias, 5 dias, esperando uma apuração, que foi o que a gente passou agora, e depois colocar isso em dúvida. Não, agora a gente vai contar os papeizinhos. Então, pode falar. Pode terminar. Pode falar, Cecília, desculpa, eu te interrompi, achei que você tinha encerrado. Não, tranquilo. Então, eu vou finalizar. Então, a gente tem essa volta ao passado e a volta aos problemas do passado também, com essa inovação de contar votos e analisar fraude de quem ganhou, né? Ô, Reinaldo, como a Cecília falou, há 8 meses, no dia 9 de março, Bolsonaro disse que ganhou a eleição no primeiro turno e que logo apresentaria provas desta fraude, né? A gente ainda está esperando ele apresentar essas provas aí irrefutáveis e até agora não apareceu. Eu entendo o Trump, no meio de uma derrota, começar a falar em fraude, aquele desespero das baratas na caixa de gordura com inseticida em cima. Mas o cara ganhar a eleição, tomar posse, depois dizer que a votação foi fraudada, o que ele queria com isso naquela época e o que ele quer para você, na sua opinião, com essa história dos votos impressos agora? Olha, primeiro que... E ele o fez, lembra, nos Estados Unidos. Né? Estava nos Estados Unidos quando ele disse que ele tinha vencido a eleição no primeiro turno. No primeiro turno. Eu não sei se ele quer alguma coisa além de ficar alimentando teorias conspiratórias. Tem muita gente dizendo, ele já está antevendo a derrota, então já está colocando em dúvida o sistema. Eu acho apenas que, de novo, ele está alimentando a turma dele. A turma dele acredita que existe um software que distorce o resultado das eleições e, portanto, ele não pode voltar atrás nesse princípio. E é um emérito provocador. Eles têm como princípio, quando eles estão no limite, dá sempre mais um passo. Veja que ele fez essa declaração agora, quando o Trump estava botando em dúvida o resultado das eleições dos Estados Unidos, sendo que tudo que falta aos Estados Unidos é ter um sistema de captação de voto como nós temos aqui, né? O que é impossível, o que é absolutamente incompatível com o Vale do Silício, com um país que tem Microsoft e Apple, os Estados Unidos fazer aquele tipo de votação, né, que só lustra o federalismo mais atrasado. Né? Parece que a gente ainda está na fase das 13 colônias. Né? Cada um determina de que forma vai fazer o diabo da sua votação. Né? Você hoje brincou dos Estados Unidos, tem lá a privada que faz não sei o quê. Isso nas privadas top, né? Mas até outro dia, para você pegar um hotel em Nova York que tivesse pelo menos duchinha, você tinha que explicar que você queria duchinha. Né? Porque é um povo avesso à duchinha e a tecnologia no voto. Né? Então, é verdade. Falta o quê nos Estados Unidos? Duchinha, ou bidê e voto eletrônico.
né? E eles são contra as duas coisas, sistematicamente, na média, né? Eu duvido que você encontre um hotel com bidê lá no Wyoming. O STF já votou isso em sede de matéria constitucional. Qualquer comprovante de voto, da maneira como eles querem, vira quebra de sigilo, né? Então, não tem jeito, isso não vai acontecer. Claro. Olha, Reinaldo, eu acho que você está muito otimista, viu? Não vai, aposto. Eu acho que a chance desse videocassete aparecer, ainda que em uma versão mais diluída, ela é grande, porque da outra vez, né, o que havia acontecido anteriormente é que o Congresso aprovou, o Supremo barrou. Mas agora eles estão querendo uma PEC. Uma PEC é mais difícil, uma emenda constitucional é mais difícil o Supremo barrar. E o argumento que eles estão usando não é que você vai voltar ao voto impresso totalmente, é que você, por amostragem, você teria... Não estou dizendo que eu sou a favor disso, tá? Estou dizendo que eu acho que o nosso sistema é excelente e eu não mexeria. Mas a ideia é, por amostragem, ou seja, ali talvez 1 a 2% das urnas terem essa impressora como uma garantia para uma auditoria, caso seja necessário. Esse discurso, esse formato tem muito apelo no Congresso, tem muito apelo, inclusive por gente que não é terraplanista, por gente que não é videocassetista. Então, eu não acho impossível essa coisa prosperar, não, viu? Eu acho que nessa forma, veja, o que eles querem é comprovante de voto, é isso que eles querem, né? Nessa forma da auditoria, até pode ser, agora... Eu não sei, acho que de todo modo, acho que não prospera e vai ter ADI contra isso também, contra a própria emenda, se precisar. O Supremo já comprou essa briga antes em outras emendas, né? Espero que não voltemos atrás nisso, né? Agora, o que os bolsonaristas querem, que é comprovante de voto para entregar para o coronel na porta da votação... Não, isso não vai ter, isso é absurdo. Isso não vai ter, até porque isso é inconstitucional mesmo, isso é quebra de sigilo do voto. Agora, os bolsonaristas, eles não perdem a oportunidade de colocar instituições à prova, né? Então, eu acho que essa coisa de dizer da fraude, teve fraude, é mais uma forma de colocar o sistema à prova. Que você vê é o que o Trump está fazendo nos Estados Unidos, né? Eu não sei até onde o Trump, a partir daquele discurso que ele fez dentro da Casa Branca, pregando a resistência ao resultado da eleição, né? Já depois de consolidada a vitória do Biden, eu acho que ele está começando a costear o crime de conspiração ali, né? E há outras acusações contra ele, né? A gente sabe que esse país adora prender bandido por crime fiscal, né? Uma cadeia, acho que ia ficar bem para esse rapaz. Se ele não sair da Casa Branca depois do dia 20... ele vai ser preso, isso sem dúvida. Ele vai ser arrancado da Casa Branca. Até 20 de janeiro ele fica lá, porque ele é o presidente. Mas se ao meio-dia e 1 do dia 20 de janeiro ele não sair, vão arrancá-lo de lá e aí ele vai ser preso. Aliás, o Biden falou uma frase, né? Ele disse assim: a presidência dos Estados Unidos é forte o bastante para expulsar um invasor da Casa Branca. Isso. Olha, seria um espetáculo. Né? Mas seria a glória, né? Não estou nem contando, imagina, não. Olha só, gente, para encerrar essa segunda chamada, pelo menos essa primeira parte aqui, eu queria propor um enigma para os nossos convidados. Uma charada, tá? Um mistério, um texto criptografado por uma cabeça privilegiada. Eu vou ler e depois eu conto quem é o autor, mas acho que vocês já vão sacar quem é pelo estilo único, peculiar e pitoresco. Lá vai. Novos episódios das fake news, papagaios mudos, porcos, bonecos Gulliver com cuecão de couro, Jogos Olímpicos, xirras falsificadas, socialismo e liberdade. Bom, se vocês ainda não perceberam, trata-se de um tweet dele, Reinaldo Azevedo, o homem da estante. Schopenhauer. Não. Carlos Bolsonaro. Eu adorei aquela estante que ele botou atrás. Ele postou esse quebra-cabeças na sexta-feira. Papagaios mudos, que está em maiúscula, seria o quê? Os tucanos. Socialismo e liberdade, eu imagino que seja o PSOL. Mas e o resto, né? Quem são os bonecos Gulliver com cuecão de couro e as xirras falsificadas? Aí eu acho que a gente tem que respeitar a liberdade de cada um. Calma aí, vamos tentar. Ele continuou depois, ó.
impera o silêncio dos blogueiros de certa emissora de TV, grupinho do Quarto Escuro de São Paulo. Iron, amantes, vampiros, ratos, montanhas, alicates, bruxas e potters, boneco Chuck. Cecília, você que é twitteira, explica essa linguagem aí pra gente. Olha, eu infelizmente eu não alcancei, assim, eu acho que, quem sabe, no fim de semana, bebendo, assim, mas hoje, segunda, assim, sinceramente, não alcancei, mas eu tenho para mim que o Gulliver é o Dória, hein? Acho que ainda pode ser. Olha tem só. Tem quarto escuro aí? Quarto escuro? Quarto escuro em São Paulo. Dark Room É em São Paulo, quarto escuro. O quarto escuro pode ter sido onde teve aquele vídeo meio esquisito lá, que supostamente... Da suruba? Da suruba? A suruba que não era suruba com o cara que não era o cara. Os tweets do Carluxo deixaram a internet intrigada por dias. E o pessoal do Midcast, um podcast de política e humor, fez um glossário com os palpites dele sobre o significado de algumas expressões que o Carlos usa. Assim, calça atolada e boneco Gulliver com cuecão de couro seriam, como disse a Cecília, a mesma pessoa, o governador de São Paulo, João Dória, que usa calças apertadas. Jogos Olímpicos seria uma referência a quem defendeu a jogadora de vôlei Carol Solberg, aquela do Fora Bolsonaro. O brinquedo Gepeto, Luciano Huck, por causa do nariz. O Reinaldo, você concorda com a interpretação do Midcast? Quem seriam, então, né, o boneco Chuck, os Potters e a Xirra falsificada? Cara, não tenho não, eu tenho um palpite para Xirra. Eu acho que o Carluxo precisa logo arrumar uma namorada, um namorado, precisa ser feliz. É isso que eu acho. Eu acho que a Xirra falsificada é a Joyce, porque ela fez uma recalchutagem lá, tá mais bonitona e chama de Xirra falsificada. Agora, eu acho que os Potters de Harry Potter, eu acho que é o pessoal do novo. Aquela coisa de ter cachecolzinho, todo mundo arrumadinho, eu acho que pode ser por aí. Eu tô... Sim, né? Agora o Chuck é um mistério, né? O Chuck... Quem seria o Chuck, né? Não sei. O boneco assassino, o Chuck, né? Será que é o Moro, o Chuck? Não sei, hein? Pode ser, mas não me parece muito Chuck, o Moro, né? Não vejo isso muito. Não sei. Ô, Reinaldo, você acha que ele pesquisou isso tudo, ele usou ele se aprofundou nessas metáforas ali naquela enorme biblioteca dele? Com certeza absoluta. Ele arrumou aquele chroma key, né? Aí arrumaram aquela biblioteca toda, fez um download do Divino e aí saiu esse negócio desse show, né? Espetacular. Né? Reinaldo, você sabe que o Sérgio Léo, jornalista do Valor há muitos anos, ele está sempre muito ativo no Twitter e ele tem aquele personagem que é o Oliveira, o canalha da redação. E ele pegou, quando viu isso, ele falou assim, olha, essa estante fake do Carlos Bolsonaro, ela é comprovação de que o que eles têm é inveja da esquerda, porque quer mostrar que uma coisa cultural e tal. Não, você vê que eu de hábito apareço num livro atrás, né? Hoje eu resolvi tirar porque... Eu acho que ele roubou os livros do Reinaldo. Ele roubou meu livro. Fake era do Reinaldo. Olha só, minha gente. Olha só, minha gente, segunda chamada fica por aqui. Essa parte para quem não é membro. Para quem é membro, a gente vai ter mais um bloco. E a gente vai falar da rachadinha do Flávio e também do caso Mariana Ferrer. Então, não é a rachadinha do Carlos, não. Não, por enquanto não. Então fica com a gente. Se você quiser acompanhar esse bloco extra, é só virar membro aqui. Tá? E para quem não é membro, a gente volta semana que vem com mais uma segunda chamada. E não esqueça, domingo tem apuração aqui com a gente, tá bom? Então, até semana que vem para quem não é membro. Para quem é membro, fica com a gente. Tem mais um bloco, Rachadinha e Mariana Ferrer. E é só clicar aqui para virar membro. Vem com a gente. Tchau, tchau.